Os rostos na sala de reuniões se voltaram para mim com aquela mistura de pena e constrangimento que sinaliza o fim de uma carreira. Fiquei paralisada no meio da frase, com minha apresentação no enorme telão atrás de mim, exibindo 3 anos de pesquisa. A descoberta que supostamente garantiria o futuro da nossa empresa. Desculpe interromper, Veta, disse Belly sem demonstrar o menor remorso, vestindo um terno creme que provavelmente custava mais do que meu aluguel mensal. A filha de Alice, como sempre, tinha um momento perfeito. Mas houve uma mudança de planos. Observei-a deslizar até a frente da sala enquanto meu corpo ficava dormente, meus dedos ainda pairando sobre o controle remoto. Os 6 investidores, que minutos antes acenavam com a cabeça enquanto eu apresentava, agora se endireitaram nas cadeiras, completamente atentos a Belly. Meu pai me pediu para compartilhar uma notícia empolgante, continuou, sem sequer olhar para mim. Desenvolvemos uma abordagem alternativa com potencial de mercado significativamente maior. Senti um nó na garganta quando ela abriu sua própria apresentação, minimizando a minha sem esforço, com um gesto casual que parecia refletir o que ela estava fazendo com a minha existência. A atenção da sala se desviou totalmente quando meu trabalho desapareceu de vista. Não precisamos mais das suas ideias, disse ela. Primeiro baixinho, só para mim, depois mais alto para todos na sala. O trabalho de Veta lançou bases importantes, mas agora seguiremos uma direção mais inovadora. Fiquei ali, parada, invisível, enquanto ela mostrava slides que pareciam suspeitosamente com conceitos que eu havia anotado até tarde da noite no laboratório. Ideias que nunca havia apresentado formalmente, mas que, de alguma forma, agora eram dela. Quando terminou, a sala irrompeu em aplausos. Kieran, nosso principal investidor, chegou a se levantar. É exatamente isso que esperamos ver, disse ele, sorrindo para Belly, muito mais viável comercialmente. Eles puderam inspecionar tanto as amostras quanto os relatórios independentes que solicitei a laboratórios externos. Eu me movia mecanicamente enquanto eles discutiam rodadas de financiamento e planos de expansão. Ninguém percebeu quando eu tirei meu cartão de acesso da carteira e o coloquei sobre a mesa. Cruzei o olhar com eles e segui para a porta. O CEO que um dia me disse que eu era o futuro da empresa, agora me olhava como se eu já tivesse ido embora. Aproveite o investimento, disse, baixinho, com voz mais firme do que me sentia. Só quando cheguei ao carro é que o tremor começou. Apertei o volante tentando processar o que acabara de acontecer. 3 anos de trabalho, minha inovação, meu futuro e o pior, sem sequer ter chance de explicar. Belly havia estudado meu trabalho com atenção o suficiente para apresentá-lo como se fosse dela. Voltei para casa dirigindo, já calculando quanto precisaria sacar antes que Alice percebesse o que eu tinha feito. Tinha no máximo 48 horas. Meu nome é Veta. Não sou o que a maioria imagina quando pensa em uma inovadora científica. Não tenho diplomas de universidades de prestígio nem conexões familiares na indústria. O que tenho é uma habilidade quase sobrenatural de enxergar padrões que outros não percebem e a obstinação para segui-los até suas conclusões. Cresci vendo minha mãe limpar casas, estudando em qualquer mesa que conseguíssemos naquele mês. Conquistei meus estudos universitários com bolsas e gorjetas de garçonete. Enquanto a maioria dos alunos dormia, eu estava nos laboratórios ajudando em pesquisas que nunca levaram meu nome. Alice me contratou há 4 anos, talvez justamente por minha formação atípica. Novas perspectivas geram descobertas, disse durante a entrevista, impressionado com minha abordagem autodidata. Trabalhei 16 horas por dia durante 3 anos desenvolvendo um método para estabilizar compostos voláteis que poderia revolucionar a administração de medicamentos direcionados. Não era apenas um emprego, era a inovação que provaria que eu pertencia àquele lugar. Nunca imaginei que Belly chegaria. Ela chegou há 8 meses, recém-formada em uma escola de negócios europeia, instalada numa sala de canto com um título inventado. Diretora de Inovação Estratégica.
Ellis a apresentou com um orgulho de pai, dizendo como éramos sortudos por ter sua perspectiva inovadora. Tentei ser receptiva. Compartilhei minha pesquisa quando ela perguntava, expliquei minha metodologia. Achei que ela realmente queria aprender. Você é brilhante, Veta, disse ela certa vez encostada na minha mesa. Mas você não entende como essa indústria realmente funciona. Naquele momento, não percebi que aquelas palavras eram ao mesmo tempo aviso e ameaça. A reunião com investidores estava marcada há meses, minha chance de apresentar diretamente as pessoas que controlavam nosso financiamento futuro. Ellis havia revisado meus slides e aprovado os resultados. Então, 3 dias antes da reunião, Belly começou a insistir em ver meus cadernos de laboratório. Queria entender melhor as aplicações comerciais. Abri a porta do meu apartamento, joguei as chaves no balcão e encarei o vazio. Meu gato, Newton, esfregou-se nos meus tornozelos. Peguei-o no colo, afundando o rosto em seu pelo enquanto a realidade me atingia. Ela não havia apenas roubado minha apresentação, ela havia roubado o meu futuro. Amanhã, Ellis perceberia o que eu havia retirado, e então o verdadeiro caos começaria. Meu celular vibrou com uma mensagem de Zara, minha amiga mais próxima no laboratório. O que aconteceu? Todo mundo está falando, mas ninguém sabe de nada. Encarei a mensagem sem saber como responder. Como explicar ter o trabalho de uma vida inteira arrancado de você? Antes que pudesse decidir, outra mensagem surgiu, desta vez do próprio Ellis. Precisamos conversar agora. Desliguei o celular e abri o laptop. Havia trabalho a fazer. A manhã seguinte amanheceu com a calma artificial que precede a tempestade. Tomei banho, vesti-me cuidadosamente e me preparei para o confronto que sabia que viria. Meu laptop continha tudo o que eu precisava: provas robustas, cópias de segurança, carimbos de data e hora e assessoria jurídica, capazes de garantir que meu trabalho não seria perdido. No parque de pesquisa, o segurança me deixou passar com expressão confusa. Pensei que você tivesse se demitido ontem? Não oficialmente, respondi com um sorriso que parecia vidro quebrado. O laboratório fervilhava com uma energia incomum. As conversas cessaram à minha passagem. Caminhei até minha estação, ignorando os sussurros. Zara apareceu ao meu lado, voz baixa e urgente. Ela está te procurando desde ontem à tarde. Ele está furioso. O que você fez? Coloquei minha caneca de café da bolsa. Nada que ele não merecesse. Veta, isso não é típico de você. Me diga o que está acontecendo. Antes que pudesse responder, a voz de Ellis ecoou pelo laboratório. Veta, agora na minha sala. A caminhada até ele parecia atravessar um campo de batalha. Todos os olhares me seguiam, esperando a explosão. Ellis estava parado na porta, rosto corado de raiva, terno de grife tornando-o mais desesperado do que poderoso. Feche a porta, rosnou. Entrei com cuidado, esperando. Não me sentaria sem convite. Um pequeno ato de desafio que sabia que o faria ser notado. Onde está? Exigiu. Inclinei levemente a cabeça. E onde está o que exatamente? Não brinque comigo. Você sabe o que está faltando. Os investidores chegam em 1 hora para finalizar tudo. De repente não conseguimos acessar o processo central de estabilização, aquele pelo qual você era responsável. Deixei suas palavras no ar, apreciando como sua certeza começava a ruir diante do meu silêncio. Receio não saber o que você quer dizer, falei finalmente. De acordo com a reunião de ontem, seguirão o conceito da Belly. Minhas ideias não são mais necessárias. O que você removeu? Sorri. Aquele tipo de sorriso que surge quando você sabe que tem todas as cartas na mão, enquanto seu oponente percebe que estava blefando sem nada. Eu não removi nada dos sistemas da empresa, Ellis. Isso seria antiético e possivelmente ilegal. Então explique por que não conseguimos replicar seus resultados desta manhã.
Os investidores esperam uma demonstração em 60 minutos. A porta se abriu atrás de mim e Belly entrou apressada. A confiança de ontem havia sido substituída por um pânico mal disfarçado. Papai, a equipe do laboratório não pode... Ela parou abruptamente ao me ver. O que ela está fazendo aqui? Virei-me para encará-la, mantendo a calma. Vim buscar minhas coisas, já que você deixou claro ontem que minhas ideias não são mais necessárias. Belly olhou de mim para pai e de volta para mim. Você fez alguma coisa. Não conseguimos fazer o processo de estabilização funcionar. Que pena, disse, ajustando minha bolsa no ombro. Você já tentou seguir sua própria abordagem inovadora? Aquela que apresentou ontem? Ela empalideceu. Sabe, eu estava me baseando no seu trabalho. Isso não foi mencionado na sua apresentação. Aliás, você disse que havia desenvolvido uma abordagem alternativa. Alice deu um passo à frente. Chega de joguinhos. Os investidores chegarão em breve. Resolva isso e podemos discutir remuneração, promoção, o que você quiser. Olhei diretamente para ele. Receio não poder ajudá-lo, Alice. Como disse, não removi nada dos sistemas da empresa. Tudo que vos envolvi enquanto trabalhava aqui permanece intacto. Então por que não está funcionando? Sibilou Belly. Verifiquei meu relógio deliberadamente. Talvez porque a ciência exige a compreensão, não apenas slides e jargões. Caminhei em direção à porta. Agora, com licença, preciso comparecer a uma reunião. Ellie se moveu para bloquear meu caminho. Você não vai a lugar nenhum até resolver isso. Mantive minha expressão neutra. Você está me impedindo fisicamente de sair? Porque isso criaria uma série de outros problemas para você. A ameaça implícita pairava entre nós. Ellis era impiedoso, calculista, privilegiado, mas não era estúpido. Depois de um instante, deu um passo para o lado, maxilar tão cerrado que quase podia ouvir seus dentes estalando. Isso não acabou. Na verdade, acabou sim, respondi, passando por ele. Eu me demiti ontem. Lembrando quando sua filha anunciou que minhas ideias não eram mais necessárias, senti o peso dos degraus queimando minhas costas enquanto caminhava pelo laboratório. Colegas que cochichavam minutos antes agora me observavam em silêncio e atônito. A maioria jamais ousaria se opor a Alice. Sua reputação de esmagar a oposição era lendária. Ao chegar à porta principal, a voz de Belly soou aguda e tensa. Ela nos sabotou, deve ter sabotado. Não me virei. Não precisava ver as expressões para saber que o estrago se espalhava. Dúvida, confusão, medo. Os investidores chegariam e encontrariam caos em vez de confiança. A apresentação perfeita de Belly desmoronaria quando pedissem demonstrações. Lá fora, respirei fundo pela primeira vez desde que entrei no prédio. O ar da manhã parecia revigorante após a tensão sufocante. Verifiquei meu celular. 3 chamadas perdidas de números desconhecidos e uma mensagem de Zara. O que acabou de acontecer? Entrei no carro, mas não liguei imediatamente. Fiquei observando a entrada principal, esperando. 5 minutos depois, Kieran chegou com outros 2 investidores. Seus carros caros e passos confiantes denunciavam pessoas acostumadas a serem bajuladas. Eles não faziam ideia do desastre que estavam prestes a enfrentar. Passaram-se mais 10 minutos antes do meu telefone tocar. Um número desconhecido. Deixei cair na caixa postal. 30 segundos depois, tocou novamente. Mesma linha. Desta vez, atendi. Vê tá falando. Aqui é Kieran Walsh. Sua voz estava tensa, controlada. Precisamos conversar. Estou ouvindo. Não por telefone. Onde você está? Olhei para o prédio de vidro brilhando ao sol da manhã. Perto daqui. Encontre-me na cafeteria do outro lado da rua, 5 minutos. Ele desligou sem esperar minha resposta. Sorri para o meu reflexo no retrovisor. Exatamente no horário. Quando entrei na cafeteria, Kieran já estava sentado em uma mesa de canto, o mais longe possível dos outros clientes. Normalmente impecável, sua aparência mostrava sinais de cansaço, gravata ligeiramente torta, leve brilho de suor na testa. Pedi um café antes de me sentar,
controlando a interação com movimentos tranquilos. O que aconteceu lá dentro? Perguntou, exigindo uma resposta. Quando finalmente me sentei, tomei um gole de café. Você precisa ser mais específico. Não faça joguinhos, Veta. Ontem, Belle apresentou um processo de estabilização revolucionário. Hoje, ninguém consegue fazê-lo funcionar, e Ellis parece estar prestes a ter um derrame. Kieran inclinou-se para a frente. 6 investidores estão prontos para investir 60 milhões iniciais, com pagamentos adicionais vinculados a marcos técnicos. Totalizariam até 100 milhões se as validações independentes confirmassem os resultados, mas não se isso for apenas uma cortina de fumaça. Assenti, pensativa. Dilema interessante. O que você quer? Ele foi direto, reconhecendo a negociação. Quero corrigir isso para que o processo funcione como nos relatórios preliminares que analisamos. Não trabalho mais lá. Isso pode mudar. Ele pegou o celular e conferiu rapidamente. Seu salário era quanto? 110 mil dólares. Podemos triplicar isso. Mais opções de ações. Balancei a cabeça negativamente. Está negociando com a empresa errada, Kieran. Seus olhos se estreitaram. O que isso significa? Que não estou interessada em voltar a trabalhar para Ellis. Então o que você quer? Dei outro gole, deixando-o aguardar. Você está investindo em uma inovação específica. Correto, um processo de estabilização molecular que permite administração direcionada com degradação mínima. E você verificou que esse processo funciona? Que é reproduzível? Ele se remexeu desconfortavelmente. Os dados preliminares eram convincentes, mas esta manhã, de repente, ninguém consegue fazê-lo funcionar? Isso não te preocupa? Sorri. Me preocuparia mais se eu não suspeitasse que você está por trás disso de alguma forma. Ele franziu a testa. Estou errado? Deixe-me perguntar uma coisa, Kieran. Na apresentação de ontem, quem Belle disse que desenvolveu esse processo? Ele pensou. Ele apresentou como uma inovação da empresa, trabalho da equipe dela. Assenti lentamente. Interessante. Sua expressão mudou quando entendeu. Você está dizendo que devo ter muito cuidado onde investe 100 milhões. Levantei-me, deixando meu café pela metade. Especialmente quando a pessoa que apresenta não consegue cumprir o que promete. Kieran estendeu a mão para o meu braço, mas parou antes de tocar. Precisamos continuar esta conversa. Concordo, mas não aqui e não agora. Entreguei-lhe um cartão de visitas em branco, exceto por um número de telefone. Ligue às 15 horas de hoje se quiser ver o que realmente funciona. Deixei-o sentado, olhando fixamente para o cartão. Quando voltei ao apartamento, meu telefone estava cheio de mensagens. O laboratório estava em completa desordem. Técnicos não conseguiam replicar resultados consistentes por meses. Belle culpava o equipamento defeituoso. Ellis ameaçava demitir todos se o problema persistisse. Zara mandou uma mensagem. Ellis acabou de demitir Darren por sugerir que o processo pudesse estar falho. Não respondi. Em vez disso, abri meu laptop e me preparei para a reunião das 15 horas. Tudo precisava estar perfeito. Às 14h30, a campainha tocou. Verifiquei a câmera de segurança e me surpreendi ao ver Ellis parado sozinho. Seu carro estava na calçada, sem motorista à vista. Ele tinha vindo por conta própria. Considerei ignorá-lo, mas desisti. Esse confronto era inevitável. Quando abri a porta, ele parecia mais velho do que naquela manhã. O poderoso CEO mostrava sinais de desgaste. Posso entrar? Perguntou, sem o tom autoritário de sempre. Dei um passo para o lado, permitindo a entrada, mas em silêncio.
Ele olhou em volta do meu modesto apartamento. Pilhas de revistas científicas, pequena escrivaninha cheia de anotações, o gato observando cansado do alto de uma estante. Os investidores desistiram, ele disse finalmente. Sinto muito por isso. Não, você não sente. Não havia raiva na voz dele, apenas exaustão. Você planejou isso. Eu não planejei nada, Alice. Simplesmente pedi demissão. Depois de ser humilhada publicamente e ter meu trabalho roubado, ele se encolheu diante da minha franqueza. Belle foi zelosa demais. Não deveria ter apresentado sem reconhecer minhas contribuições. Contribuições? Ri. O som era áspero até para os meus próprios ouvidos. Essa é uma maneira interessante de descrever a criação de todo o processo. Podemos resolver isso, disse ele, sentando-se no meu sofá sem ser convidado. Volte, crédito total, cargo mais alto. Diga suas condições. O observei. Este homem que um dia representou uma oportunidade para mim. Por que confiaria em você agora? Porque sem você, perdemos tudo. A empresa, o financiamento, tudo o que construímos. Você quer dizer tudo o que eu construí enquanto você levava o crédito? Ele se encolheu, mas não negou. O que você quer, Veta? Eu quero que você vá embora. Seja razoável, nós dois perdemos se você... Não, Alice, só você perde. Olhei para o relógio. Tenho uma reunião para preparar. O rosto dele escureceu. Com quem? Isso não é mais da sua conta. Ele se levantou, a raiva substituindo o cansaço. Você não pode levar nossa pesquisa para os concorrentes. Tudo o que você desenvolveu pertence à empresa. Eu não peguei nada que pertencesse à empresa, Alice, eu te prometo. Seus olhos se estreitaram. Então por que não conseguimos fazer dar certo? Abri a porta, indicando que nossa conversa havia terminado. Talvez porque a ciência seja complexa e nem tudo possa ser roubado com uma apresentação chamativa. Enquanto ele caminhava para a porta, o telefone dele tocou. Ele verificou, expressão mudando de raiva para preocupação. Ainda não terminamos, disse ele, atendendo a ligação enquanto saía. Fechei a porta atrás dele, encostando-me nela por um instante. Minhas mãos tremiam levemente. Confrontos nunca foram meu forte, mas agora eu não me importava mais com conforto. Exatamente às 15 horas, o meu telefone tocou. Alô, Kieran. Atendi. Você já decidiu se tem interesse em ver algo que realmente funcione? Estou ouvindo. Mas não estou sozinho. Quem está com você? Todo o grupo de investimento. Depois do que aconteceu esta manhã, precisamos de certeza. Sorri para mim mesma. Me mande um endereço por mensagem. Levarei tudo o que vocês precisam ver. 2 horas depois, eu estava diante de 6 dos investidores mais poderosos do setor em uma sala de conferências privativa, nos escritórios deles no centro da cidade. Sem Alice, sem Belle, apenas eu e o trabalho ao qual dediquei anos para aperfeiçoar. Antes de começar, disse, preparando meu equipamento, quero deixar algo bem claro. O que vocês estão prestes a ver pertence a mim, não à empresa de Alice. Kieran inclinou-se para frente. Isso contradiz o que nos disseram ontem. Imagino que muitas coisas que lhes disseram ontem não resistirão a uma análise mais rigorosa. Comecei minha apresentação explicando a verdadeira metodologia por trás do processo de estabilização. Demonstrei resultados com amostras que eu havia preparado, permitindo que verificassem a eficácia por si mesmos. Eles puderam inspecionar tanto as amostras quanto os relatórios independentes que solicitei a laboratórios externos. Quando terminei, a sala ficou em silêncio por alguns segundos. Finalmente, Kieran falou: Este é um trabalho notável, Veta, mas levanta sérias questões sobre o que aconteceu na empresa de Alice. Posso responder a essas perguntas, eu disse, mas primeiro preciso saber se vocês estão interessados em financiar a inovação em si,
e não apenas uma apresentação sobre ela. Outra investidora, a Mara, se manifestou. Você está dizendo que criou sua própria empresa? Criei, há 3 semanas. As sobrancelhas de Kieran se ergueram. 3 semanas? Antes da apresentação de ontem? Assenti. Eu pressenti a direção do vento, e o processo de propriedade intelectual, que me pertence pessoalmente, foi desenvolvido por meio de pesquisa independente, realizada fora do horário de trabalho, utilizando meus próprios recursos. Alice vai contestar essa alegação, disse a Mara. Que tente, respondi, deslizando uma pasta pela mesa. Aqui está a documentação de cada passo que eu tomei para proteger meu trabalho, verificada por assessoria jurídica independente, com cópias de backup e carimbos de data e hora. Kieran abriu a pasta, examinando seu conteúdo com crescente interesse. Você se protegeu por meses, disse. Eu me protegi por meses, corrigi. Há uma diferença. E o que exatamente aconteceu esta manhã? Perguntou a Mara. Por que o laboratório deles não conseguiu replicar os resultados? Encarei ela fixamente. Porque eles não entenderam completamente o processo. Tinham meus resultados, mas não minha metodologia. Bell viu o destino, mas não o caminho. Isso é devastador para eles, disse Kieran lentamente. Sim, concordei. Os investidores trocaram olhares, uma conversa silenciosa acontecendo acima da mesa de conferência polida. Mantive a calma, apesar do frio na barriga. Aquele momento decidiria tudo. Precisamos conversar em particular, disse Kieran, finalmente. Assenti, reunindo meu material. Claro. Não, interrompeu Amara, levantando a mão. Fique, por favor, tenho mais perguntas. Hesitei, dividida entre dar-lhes espaço e manter o ritmo da conversa. Sua documentação mostra que você desenvolveu essa inovação de forma independente, continuou ela, apontando para a pasta. Mas você era funcionária da Alice durante esse período. A maioria dos contratos tem cláusulas sobre propriedade intelectual. O meu também tinha, reconheci. Por isso, tive cuidado de desenvolver os componentes críticos no meu tempo livre, com meu próprio equipamento. Os resultados dos testes de laboratório mostram uma versão que funciona, mas não o processo refinado que desenvolvi, desde que percebi o que estava acontecendo. E quando foi exatamente isso? Perguntou outro investidor. Quando Bell chegou, respondi simplesmente. Ela fez perguntas muito específicas e passou muito tempo examinando minhas anotações, em vez de entender a ciência por trás disso. Depois da segunda vez, flagrei-a mexendo na minha mesa fora do horário de expediente. Criei um caminho de pesquisa separado. As sobrancelhas de Kieran se ergueram. Você tem provas disso? Assenti. Imagens de segurança. Solicitei, alegando que havia perdido algumas anotações. As câmeras flagraram ela na minha mesa às 22h30, em 3 ocasiões diferentes quando eu não estava presente. A sala ficou em silêncio novamente. Eu podia ver os cálculos se desenrolando em seus olhares. Não apenas cálculos financeiros, mas de reputação. Ninguém queria apoiar uma empresa construída com pesquisa roubada. O que exatamente você está propondo? Perguntou Kieran, finalmente. Minha empresa, a Solar Therapeutics, está buscando investimento para levar esse processo de estabilização ao mercado. Somos pequenos, mas focados. Sem estrutura inchada, sem nepotismo, apenas cientistas que entendem o que estamos construindo. E isso é equipe atualmente. 4 pessoas, incluindo eu, todas especialistas que deixaram a Alice no ano passado devido a... Fiz uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. Preocupações com a liderança. Amara assentiu lentamente. Você vem planejando sua estratégia de saída há algum tempo. Eu protegi meu trabalho, corrigi novamente. A saída se tornou necessária quando ficou claro que minhas contribuições não seriam respeitadas nem reconhecidas. Um dos investidores mais quietos se inclinou. O que torna seu processo diferente do que vimos ontem? Em termos simples, obrigada pela pergunta. Este é o meu elemento. A ciência em si, não a política que a envolve.
Imagine administrar um medicamento a uma parte específica do corpo. Métodos tradicionais são como atirar dardos de olhos vendados. Alguns acertam, mas a maioria se espalha, causando efeitos colaterais. Meu processo cria um sistema de mísseis guiados. O medicamento permanece estável até chegar exatamente onde é necessário, ativando-se então com precisão. Inicialmente, voltado ao tratamento de câncer, administrando quimioterapia diretamente aos tumores, sem danificar tecidos saudáveis. Eventualmente, poderá ser usado em doenças neurológicas, autoimunes e qualquer área que exija tratamento direcionado. A energia na sala mudou. Não era mais drama corporativo, tratava-se de potencial real. Precisamos verificar suas alegações de forma independente, disse Kieran, com tom de respeito. Acolho com satisfação, respondi. Entretanto, acrescentou Amara, sugiro que suspendamos nossas conversas com a empresa de Ellis. A reunião terminou com apertos de mão e promessas de futuras conversas. Enquanto eu guardava meu material de apresentação, Kieran se aproximou discretamente. Ellis me ligou 6 vezes hoje, disse baixinho. Continuei organizando meus papéis. Que pena. Ele alega que você roubou pesquisa. Isso seria projeção da parte dele. Kieran me observou por um instante. Você sabia que isso ia acontecer. Tudo isso. Encarei seu olhar. Eu sabia com que tipo de pessoas estava lidando. O resto era só prestar atenção. Ao sair do prédio, meu celular vibrou com uma mensagem de Zara. Um verdadeiro caos. Ellis demitindo gente à torto e à direito. Belly trancou-se no banheiro chorando. O que você fez? Não respondi. Algumas coisas eram melhor explicadas pessoalmente. Quando cheguei ao meu carro, outra mensagem apareceu, desta vez do próprio Ellis. Isso não acabou, você cometeu um erro grave. Encarei as palavras, sentindo não medo, mas uma estranha calma. A ameaça era esperada, previsível, como tudo mais em relação a Ellis quando se entendia suas motivações. Naquela noite, encontrei Zara em um restaurante tranquilo, do outro lado da cidade, longe de qualquer pessoa que pudesse nos reconhecer. Ela chegou com aparência exausta, o jaleco trocado por um suéter que não disfarçava a tensão nos ombros. Nunca vi nada parecido com o que aconteceu hoje, disse imediatamente. Ellis perdeu completamente a cabeça. Atirou uma cadeira pela janela do escritório. Está tudo bem com todos? Fisicamente, sim. Profissionalmente, metade da equipe sênior pediu demissão na hora. O resto está atualizando os currículos. Ela se inclinou para frente. Os investidores desistiram completamente. Todos eles. Assenti. Sem surpresa. Você fez alguma coisa. Ela continuou, estudando meu rosto. Você sabe exatamente o que aconteceu. Eu me protegi e protegi meu trabalho. Como? Sorri levemente. Ao entender as motivações das pessoas, Ellis busca status e controle. Belly quer provar seu valor para o pai sem trabalhar. Os investidores querem retorno sem risco. E você, o que quer? Reconhecimento pelo que construí e nunca mais me sentir tão impotente quanto me senti naquela sala de reuniões. Zara recostou-se. Você está abrindo sua própria empresa, não é? Já comecei há 3 semanas. Seus olhos se arregalaram antes da apresentação. Eu vi para onde as coisas estavam caminhando. Ela hesitou. Há espaço para mais um cientista? Achei que você nunca fosse perguntar. Na manhã seguinte, meu advogado ligou com notícias. Ellis entrou com um pedido de liminar de emergência, tentando me impedir de usar sua pesquisa. O juiz negou com base na documentação que eu havia fornecido semanas antes. Ele está se debatendo, explicou meu advogado, tomando medidas desesperadas sem preparação adequada. Haverá mais contestações judiciais? Quase certamente, mas estamos preparados. Sua perspicácia em documentar tudo de forma independente foi crucial. À tarde, os blogs do setor fervilhavam de rumores.
As ações da empresa de Ellis haviam caído 15%. Os membros do conselho convocavam reuniões de emergência e, por meio de contatos estratégicos, descobri que Bell havia sido discretamente afastada de seu cargo. Não sentia a alegria que esperava. Em vez disso, sentia um estranho vazio. O vácuo que surge quando algo que consumia você desaparece. Naquela noite, enquanto trabalhava até tarde no meu pequeno, mas crescente laboratório, o sistema de segurança me alertou sobre uma visitante. A câmera mostrou Bell parada do lado de fora, com aparência completamente diferente da mulher confiante que havia interrompido minha apresentação. Cabelo preso de forma displicente, roupas amarrotadas, postura abatida. Contrariando meu bom senso, deixei-a entrar. Entrou cautelosamente, lançando um olhar surpreso ao redor do modesto espaço. É isso? Foi isso que nos destruiu? Vocês se destruíram, respondi. Eu simplesmente me recuso a afundar com vocês. Ela se acomodou na cadeira mais próxima sem esperar convite. Meu pai não fala comigo, o conselho me demitiu esta manhã. Sua voz não continha lágrimas, apenas incredulidade. Tudo se foi. O que você esperava ao roubar a pesquisa sem entender? Eu não roubei, ela insistiu automaticamente, mas logo se interrompeu. Eu adaptei, aprimorei a apresentação. Ciência não se resume a apresentações, Bell. Trata-se de verdade, de dedicar horas a sistemas complexos. Não existem atalhos. Ela olhou para mim e, pela primeira vez, consegui ver além da fachada de privilégio até a insegurança por baixo. Como você fez isso? Como sabia o que ia acontecer? Prestei atenção aos detalhes, aos padrões, às pessoas. Enquanto você estudava minhas anotações, eu estudava você. Ela fez careta diante da franqueza. Os investidores estão falando com você agora, não é? Assenti. Eles não investirão na empresa do meu pai, mesmo se eu não estiver mais aqui. O estrago está feito. A confiança, uma vez quebrada, é quase impossível de restaurar. Ela se levantou de repente. Eu não vim aqui em busca de compaixão, vim para entender o que aconteceu. Agora você entende? Ao se virar para sair, parou na porta. Você planejou tudo isso desde o início. Não, corrigi. Eu simplesmente criei opções para mim, enquanto você e seu pai eliminavam as suas. Depois que ela saiu, sentei-me sozinha no laboratório, cercada pelos equipamentos comprados com minhas próprias economias. O espaço era pequeno comparado às instalações de última geração de Ellis, mas era meu. Cada becker, cada centrífuga, cada microscópio representava a aposta em mim mesma quando ninguém mais o faria. 48 horas depois de Bell interromper minha apresentação, tudo havia mudado. A empresa de Ellis estava em queda livre. Os investidores negociavam comigo, e a pesquisa que poderia ajudar inúmeros pacientes continuaria sob minha direção. A vingança não consistia em destruir Ellis ou humilhar Bell. Consistia em provar que eles nunca foram necessários. Meu telefone tocou. Era Kiran de novo. Os conselhos finalizaram sua decisão, disse sem rodeios. Os investidores disseram que após a crise de confiança ofereceriam 60 milhões iniciais, com pagamentos adicionais vinculados a marcos técnicos. Totalizariam até 100 milhões se as validações independentes confirmassem os resultados. Fechei os olhos por um instante, absorvendo a magnitude. Há mais uma coisa, continuou ele. Ele está sendo destituído do cargo de CEO. O conselho perdeu a confiança. Entendo. Estão perguntando sobre você como substituta possível. Dei uma risada genuína. Fico longeada, mas não. Estou construindo algo meu agora. Imaginei que você diria isso, mas vale a pena perguntar. Quando desliguei, caminhei pelo laboratório silencioso, passando os dedos pelos equipamentos que representavam não apenas ciência, mas liberdade. Liberdade de trabalhar nos meus termos, de ser reconhecida pelas minhas contribuições, de nunca mais ficar em silêncio enquanto o outro levava o crédito pelo meu trabalho.
Na manhã seguinte, um entregador trouxe um pacote para o meu apartamento. Dentro, havia meu caderno de laboratório original, desaparecido meses antes. Um bilhete o acompanhava, com a caligrafia inconfundível de Alice. Você venceu. Valeu a pena? Fechei o caderno, sentindo o peso de anos de trabalho. Valia a pena? A pergunta persistia enquanto me preparava para reuniões com investidores, para o início de algo novo. A resposta veio no final daquela tarde, ao entrar no nosso laboratório ampliado, onde Zara e outros 2 cientistas já instalavam equipamentos. Eles olharam para mim com um respeito raro de se ver na empresa de Alice. Prontos para mudar o mundo? Perguntei. Os sorrisos deles me disseram tudo. Sim, valeu a pena. A história de Veta nos mostra que o verdadeiro poder não está apenas no conhecimento, mas na forma como escolhemos protegê-lo e aplicá-lo. Muitas vezes, somos tentados a ceder diante de injustiças, deixando que outros levem o crédito pelo nosso esforço. Porém, perseverar, documentar e agir com estratégia pode transformar uma situação de humilhação em uma oportunidade de liberdade e reconhecimento. Veta não apenas defendeu sua pesquisa, mas construiu algo próprio, provando que o mérito não precisa de aprovação alheia para ser validado. Essa narrativa nos lembra que a inteligência emocional, a observação atenta e a paciência podem ser tão poderosas quanto a ciência ou a técnica em si. A principal lição dessa história é que proteger seu trabalho e suas conquistas é essencial, mesmo quando se está cercado por pessoas inescrupulosas. Veta nos ensina que a paciência, a preparação e a confiança em si mesmo são armas poderosas diante de injustiças corporativas. Ao invés de reagir impulsivamente, ela planejou sua saída, documentou seu processo e criou alternativas para manter o controle sobre sua pesquisa. Isso mostra que, muitas vezes, a melhor vingança não é atacar diretamente, mas criar caminhos que garantam autonomia e reconhecimento. Também reforça que ética, disciplina e estratégia são fundamentais para transformar um momento de derrota aparente em uma vitória duradoura, garantindo que o mérito seja sempre seu. Agora me diz, se você fosse Veta, teria protegido sua pesquisa da mesma maneira ou tentaria confrontar Bell e Alice diretamente? Você acha que Bell poderia aprender algo com a derrota ou está fadada a repetir os mesmos erros? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Você já precisou se defender de alguém que tentou se apropriar do seu trabalho? Compartilhe suas experiências nos comentários, eu leio todos. E lembre-se, às vezes a melhor vingança não é derrubar os outros, mas se fortalecer e alcançar patamares que eles jamais imaginaram que você pudesse atingir. E se você se identificou com essa história de justiça e superação, curta o vídeo e inscreva-se no canal para mais histórias de justiça feita.